Olá e bem-vindo ao Legado Musical. O vídeo de hoje é sobre a história de Chris Cornell, vocalista das bandas Soundgarden e Audioslave. Ao longo deste vídeo, vamos explorar a história por trás da trágica morte do ícone do grunge, que deixou um legado musical inesquecível para seus fãs. In my eyes, indisposed, in disguise as no one knows. Black hole sun, won't you come? Wash away your rain. Como Chris Cornell morreu? Por dentro do suicídio devastador do ícone do grunge e a história por trás dele. A morte de Chris Cornell foi uma perda devastadora para a indústria da música e seus fãs, mas não foi inesperada. O vocalista do Soundgarden tinha uma longa e conhecida história de luta contra o vício em drogas e a depressão, levando ao seu aparente suicídio em 18 de maio de 2017 em Detroit. A decisão oficial foi suicídio por enforcamento, mas fãs e familiares questionaram as circunstâncias de sua morte. Alguns notaram que a quantidade de sangue encontrada no local era incomum para um enforcamento, levando a suspeitas de crime. Outros culparam seu médico, alegando que ele havia receitado medicamentos perigosos em excesso. Independentemente da causa, a perda de Chris Cornell foi uma tragédia que afetou profundamente seus fãs e o mundo da música. Seu legado como músico talentoso e influente continuará vivo. A criação de um ícone grunge. Christopher John Boyle, mais tarde conhecido como Chris Cornell, nasceu em 29 de julho de 1964, em Seattle, Washington. Após o divórcio de seus pais, ele mudou seu sobrenome para o nome de solteira de sua mãe. Infelizmente, Cornell lutou contra a depressão e o vício em drogas desde muito jovem, apesar das tentativas de permanecer sóbrio. Com apenas 13 anos, Cornell começou a usar drogas e álcool regularmente, incluindo LSD e medicamentos prescritos. Ele teve uma experiência negativa com PCP aos 14 anos e, apesar de sua promessa de ficar sóbrio, teve uma recaída aos 15 e abandonou o ensino médio. Cornell começou a trabalhar em restaurantes para se sustentar, mas sua mãe comprou para ele uma caixa, o que acabou levando-o a se apresentar com bandas cover na cena grunge de Seattle. Cornell formou Soundgarden em 1984, tornando-se a primeira banda grunge a assinar com uma grande gravadora em 1989. A banda alcançou verdadeiro sucesso após a morte de Kurt Cobain em 1994, produzindo 5 álbuns de estúdio, vendendo milhões de discos e embarcando em inúmeras vendas esgotadas. Passeios. No entanto, o Soundgarden se desfez em 1997 e Cornell seguiu uma carreira solo de sucesso enquanto fundava o Audioslave com membros do Rage Against the Machine. Apesar de seu sucesso, os demônios de Cornell ressurgiram quando o Soundgarden se reuniu em 2016. Ele teve uma recaída em março de 2017, apenas 2 meses antes de sua trágica morte. A morte de Chris Cornell. Apenas um ano depois que o Soundgarden começou a trabalhar em seu novo álbum em fevereiro de 2017, a banda anunciou que embarcaria em uma turnê de 18 shows. Um de seus shows foi em Detroit no dia 17 de maio, onde alguns fãs notaram algo estranho no comportamento de Chris Cornell. Ele cambaleou pelo palco e parecia fraco em seus movimentos. Era como se a energia tivesse deixado seu corpo, deixando-o lutando para atuar.
Após a apresentação no Fox Theatre, que terminou às 23h15, Cornell pediu ajuda a seu guarda-costas com seu computador. Sua esposa, Kirsten, também lhe forneceu ativo antes de ele ir para a cama. Conforme confirmado posteriormente por um relatório policial vazado, Cornell frequentemente tomava esse medicamento para a ansiedade. No entanto, as coisas rapidamente saíram do controle depois que ele disse boa noite a seu guarda-costas. Vicky Cornell, sua esposa, ficou preocupada quando viu que ele estava piscando remotamente as luzes de sua casa em Los Angeles. Ela ligou para ele às 23h35 para perguntar sobre seu comportamento estranho. Ele estava arrastando as palavras durante a conversa. Embora ele tenha dito a ela que havia tomado apenas 1 ou 2 ativos a mais do que o normal, ela ainda estava muito preocupada com a condição dele, devido ao histórico de medicamentos prescritos. Após 40 minutos repassando a conversa em sua cabeça, Vicky Cornell ligou para Kirsten e pediu que ele verificasse o marido dela em seu quarto de hotel. Embora o guarda-costas tivesse uma chave, a porta de Cornell estava trancada. Depois de explicar a situação para a esposa de Cornell, Kirsten ligou para a segurança pedindo ajuda para acessar a sala. Quando a segurança se recusou a permitir que ele entrasse, Vicky o instruiu a derrubar a porta. Para seu horror, Kirsten encontrou Cornell no chão do banheiro com uma faixa vermelha de exercícios em volta do pescoço e sangue pingando de sua boca. A faixa de exercícios estava presa a um mosquetão, um dispositivo frequentemente usado por alpinistas para prender suas cordas, que foram enfiadas no batente da porta. Apesar das tentativas do médico da MGM Dow Jones de ressuscitar Cornell, era tarde demais. Ele foi oficialmente declarado morto às 1h30 do dia 18 de maio de 2017. As consequências do suicídio e as questões emergentes sobre como Chris Cornell morreu. Enquanto os detetives investigavam as circunstâncias em torno da morte de Chris Cornell, eles rapidamente determinaram que o crime não estava envolvido. Em 2 de junho, o examinador médico do condado de Wayne concluiu que a morte de Cornell foi resultado de suicídio por enforcamento e confirmou que as drogas não foram um fator contribuinte. No entanto, o relatório toxicológico revelou que Cornell tinha várias drogas em seu sistema no momento de sua morte, incluindo lorazepam, Zativan, pseudoefedrina, um descongestionante, naloxona, um antiopioide, butalbital, um sedativo, e cafeína. Curiosamente, um dos possíveis efeitos colaterais do Ativan são os pensamentos suicidas, que perturbaram os entes queridos do cantor. Vicky Cornell, esposa de Chris, permaneceu firme em sua crença de que seu marido não era suicida e, em vez disso, atribuiu sua morte ao uso de drogas que obscurecia seu julgamento. Ela afirmou que ele não queria morrer. Sei que, se ele estivesse em seu juízo perfeito, não teria feito isso. Após a morte de Chris Cornell, começaram a circular teorias da conspiração, com alguns especulando que ele foi assassinado devido à grande quantidade de sangue encontrada no local. No entanto, um patologista forense não envolvido no caso rejeitou essa alegação, afirmando que era altamente improvável que ocorresse um enforcamento. Vicky Cornell dirigiu-se àqueles que acreditam que seu marido foi assassinado, afirmando que alguns são simplesmente fãs em busca de respostas, enquanto outros são teóricos da conspiração que fizeram comentários cruéis sobre ela e seus filhos. Uma das teorias da conspiração mais infundadas e absurdas em torno da morte de Chris Cornell propõe que ele foi morto porque iria revelar uma suposta operação de tráfico de crianças ocorrendo em uma pizzaria em Washington, D.C. Cornell e sua esposa criaram uma organização de caridade para apoiar crianças carentes. No entanto, os policiais enfatizaram que não há correlação entre a fundação e a pizzaria em questão. Disputas legais, com sua família processando seu médico por supostamente prescrever substâncias nocivas, e Vicky Cornell e Soundgarden se envolvendo em batalhas legais sobre os bens de Chris Cornell. Apesar das dúvidas persistentes, a morte de Chris Cornell trouxe tristeza para inúmeras pessoas em todo o mundo, incluindo seus entes queridos e fãs. Ele está enterrado no Hollywood Forever Cemetery, deixando para trás um legado musical significativo, 3 filhos e uma esposa dedicada,
determinada a impedir que outras crianças sofram como a dela. If we're gonna lay to rest, and where we wanna go, but then your house ought to be room by room, patiently I'll wait for you there. Chegamos ao final deste vídeo do canal Legado Musical e esperamos que você tenha gostado do conteúdo apresentado. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para receber todas as nossas atualizações em primeira mão. Com a sua ajuda, podemos continuar trazendo conteúdos incríveis sobre música e artistas que marcaram a época. Desde já, agradecemos por estar conosco e por nos ajudar a crescer. Não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!